Começa agora Streaming, o seu programa cultural diário aqui pela Rádio Universitária. Começa agora o Streaming, seu programa cultural diário aqui pela Rádio Universitária. Uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. O nosso repórter Augusto Araújo conversou com Tiago Abreu. Tiago é um jornalista formado pela UFG, que inclusive teve passagem pela Rádio Universitária. É isso mesmo, Fátima. O ex-aluno da Federal de Goiás foi um dos idealizadores do streaming. Além disso, ele também é um dos realizadores do podcast Introvertendo. O programa aborda temáticas relacionadas ao espectro do autismo na sociedade. Vamos ouvir uma entrevista para entender um pouco mais sobre o podcast e o autismo. Eu gostaria de te perguntar, primeiramente, como que é o Introvertendo? Como você define o seu programa de podcast? Eu gosto de definir que o Introvertendo é um podcast que reúne 8 pessoas que estão diagnosticadas dentro do espectro do autismo e que falam essencialmente sobre autismo e temáticas da sociedade, de uma forma geral. Porque tem muita produção sobre autismo individual, tanto de profissionais quanto dos autistas, mas produção coletiva, talvez uma das primeiras no Brasil. Na descrição do seu podcast, lá está escrito, abre aspas, que ele é formado exclusivamente por autistas diagnosticados com a síndrome de Asperger, uma espécie de autismo leve, e o podcast surgiu a partir de um grupo terapêutico desenvolvido no Saudavelmente e de uma produção laboratorial em jornalismo. Você pode contar como esse grupo terapêutico e essa produção laboratorial influenciaram na criação do podcast? Primeiro eu vou explicar uma forma geral o que é essa questão do autismo, síndrome de Asperger, porque às vezes as pessoas têm certas dúvidas. O autismo hoje é entendido como um espectro que engloba várias antigas condições que tinham vários nomes e que hoje são trabalhadas sobre uma única ótica, né, que é a ótica do autismo como espectro, com a diferença de que cada pessoa em cada parte desse espectro precisa de ajuda, precisa de assistência específica, que varia entre graus mais altos, graus mais baixos, digamos assim. Então, o autismo, desde 2013, ele é entendido sob 3 graus. O grau 1, o grau 2 e o grau 3. E os autistas que fazem parte desse projeto, eles são de grau 1, que é geralmente o chamado autismo leve, que possui características compartilhadas com os que têm mais dificuldade, mas, claro, autistas de grau 1, geralmente, eles são verbais, geralmente, eles possuem certa autonomia na vida social, e aí eles precisam de suporte a vida inteira, como todo mundo, na verdade, né? Todo mundo tem suas dificuldades, mas são dificuldades a nível de transtorno. E aí, esse grupo terapêutico da universidade surgiu em 2016, primeiro assistindo um aluno da medicina, que era diagnosticado com autismo e altas habilidades. A psicóloga que organizava esse grupo entrou em contato comigo, porque ela tinha o meu contato com relação ao núcleo de acessibilidade, para eu conhecer ele. Essa interação despertou interesse nela, de certa forma. Então, nós formamos um grupo e foram chegando pessoas da universidade, né, outros alunos de diferentes cursos que tinham o mesmo diagnóstico. Então, a partir da interação em grupo que se tinha nesse ambiente, eu percebi que, primeiro, as conversas eram atípicas, elas mantinham um padrão de assuntos e interesses muito diferentes, mas era uma conversa que poderia atrair o interesse de outras pessoas, no sentido de curiosidade. E aí, essa interação que a gente tinha me mostrava, de certa forma, que isso poderia ser um gatilho, assim, para que as pessoas realmente tivessem interesse num podcast desse tipo. Então, eu fiz um radiodocumentário depois, na experiência do jornalismo, entrevistei algumas dessas pessoas, o desempenho foi muito bom, e aí eu falei, gente, dá para fazer um podcast. E aí eu levei uns meses para convencer eles, mas depois que eles aceitaram, a gente colocou o pé na estrada e começou a fazer. Eu gostaria de saber, Thiago, com que idade você descobriu ser portador da síndrome de Asperger e se você já sofreu alguma forma de discriminação ou algo do gênero por ser um portador desse distúrbio? Então, aí tem duas coisas. As dificuldades do autismo, elas são perceptíveis desde a infância. Inclusive, a infância é um marcador muito claro para identificar dificuldades. Só que essas dificuldades, no contexto da síndrome de Asperger, muitas vezes elas passam despercebidas. Elas são associadas a outras coisas. Elas podem ser associadas a uma pessoa teimosa, ou uma pessoa tímida, ou uma pessoa que basicamente tem um comportamento muito restritivo. Não são dificuldades a ponto
das pessoas identificarem facilmente como um transtorno. Até porque a síndrome de Asperger só entrou nos manuais médicos oficialmente em 1994. E eu nasci em 1995. Então, assim, era completamente impossível eu ter recebido esse diagnóstico durante a infância. Dito isso, o que acontece? Então, eu passei por muito processo de bullying, por exemplo, durante a fase escolar, mas isso não era necessariamente ligado ao nome dessa condição, porque eu sequer sabia sobre ela. Mas sim, as dificuldades que eu tinha eram diretamente ligadas ao motivador desses bullyings. O diagnóstico em si, a hipótese, na verdade, começou em 2013, a suspeita. Quando eu entrei na UFG em 2015, quando eu era calouro da universidade, foi a época que eu fui oficialmente diagnosticado. Então, eu fui diagnosticado aos 19 anos, na vida adulta e início da vida universitária. Isso teve um impacto bastante significativo, incluindo o fato do autoconhecimento e também no sentido da assistência estudantil que eu recebi dentro do contexto da UFG. Que grau de importância você daria para essa assistência que você recebeu na UFG, especialmente no núcleo do Saudavelmente? Eu diria que a assistência que eu recebi da UFG me permitiu continuar na universidade, porque algumas dificuldades que eu tive relacionadas a disciplinas e relacionado tanto ao contexto, né, porque o ambiente universitário é um ambiente totalmente novo, principalmente para quem está ali no final da adolescência, início da vida adulta, já é um conjunto de coisas para você lidar, conjunto de responsabilidades, de atividades profissionais. Então, a assistência da universidade me permitiu, primeiro, ter uma relação muito boa com o meu curso e gostar desse curso, porque eu pude até compreendê-lo melhor, e também me permitiu permanecer na universidade, desenvolver outros projetos. Eu aproveitei muito a UFG durante os 4 anos. Eu formei na universidade sem reprovar em nenhuma disciplina e completei assim de uma forma bastante tranquila, graças à assistência da universidade. Se eu não tivesse recebido essa assistência, talvez eu teria desistido no segundo semestre, no terceiro, porque era um contexto muito novo, né? Era algo muito específico. E eu penso que, embora a universidade talvez não esteja 100% preparada para isso, eu percebo que, no meu caso, como eu fui uma pessoa que conseguiu ter essa assistência, o quão bom seria isso se fosse acessível para todo mundo. E eu acho muito bom que a UFG está se preparando nesse sentido e avançou muito nos últimos 5 anos. Você falou agora há pouco que o podcast engloba questões, né, que envolvem um contexto geral, né, de qualquer pessoa, mas que estejam ligados ao contexto do espectro do autismo, né? E que tipos de temas você já trataram no seu podcast? Temas que também pensam em tratar posteriormente? Então, no podcast, alguns dos temas mais populares que as pessoas mais procuram são temas muito ligados ao autismo. Então, por exemplo, os que as pessoas mais ouvem são um episódio sobre diagnóstico, tem um sobre sensibilidade sensorial, porque autistas têm hipersensibilidade ou hipossensibilidade a alguns estímulos, tanto questões ambientais quanto questões de toque, etc. Então, existe muita variação nesse sentido e é algo muito importante. Também temas relacionados à saúde mental, como, por exemplo, depressão, episódios sobre expectativa e realidade, e episódios sobre relacionamentos também, algo que as pessoas procuram bastante. Em 2020, a gente pretende fazer uma expansão do podcast para falar sobre saúde mental de uma forma geral, porque existem outros diagnósticos, existem outros transtornos que, embora não sejam tão diretamente ligados ao autismo, as pessoas se identificam nas discussões, como, por exemplo, TDAH, como, por exemplo, depressão, outros transtornos de personalidade. Então, a gente quer falar sobre saúde mental de uma forma mais geral. E a gente quer ser esse espaço, então, em que a gente ouve autistas debatendo temas de acordo com a ótica deles, mas também trazer agora um conteúdo mais informativo fora do bate-papo padrão. O podcast de vocês é mais, então, um formato de bate-papo? Sim, sim. Desde o início, então, o que a gente fazia era, juntava todo mundo dentro de uma sala, cada um usava um microfone ou um gravador específico, capturava a voz de todo mundo naquela discussão, a gente chegava, editava, tirava os excessos, e à medida que o podcast foi passando, a gente percebeu que a gente era ouvido por outros autistas e que a gente tinha que deixar o conteúdo mais sério, um conteúdo mais bem construído. E a gente foi adaptando, foi moldando isso. E agora, em 2020, a gente vai, além desse formato que a gente já está há 1 ano e meio fazendo, a gente vai criar mais conteúdo narrativo, né? E fazer um debate mais aprofundado, porque tem muita coisa sobre autismo para discutir ainda. Você falou a respeito, né, dessa produção, você falou um pouquinho por alto, né, que você falou que o grupo se reúne e discute entre si as temáticas. Eu queria saber um pouquinho mais também sobre como que é a produção desse podcast. Quem é que pensa as pautas, como elas são pensadas, quem que elas buscam atingir, se é só pessoas no espectro ou pessoas que também estão fora do espectro?
Então, o podcast já teve várias mudanças dentro desse período. Nós começamos no contexto da UFG, então os temas eram escolhidos de uma forma bem aleatória por todo mundo. Então alguém falava, a gente precisa comentar sobre isso, a gente precisa comentar sobre aquilo. Aí eu montava uma planilha e colocava os temas e botava as pessoas para executar ao longo do tempo. Eu sempre tive meio que essa função, assim, de líder, né, digamos assim, do podcast. Porque eu, particularmente, entre todo mundo da equipe, eu tenho mais essa coisa de cumprir regras e fazer as coisas saírem nos prazos certos. Mais metódico, né? Isso. E aí, ao longo do tempo, a gente percebeu que nossa rotina estava muito pesada. Eu, por exemplo, estava no processo de TCC, aí tinha uma pessoa que estava prestes a entrar na residência médica, que era o Otávio, tinha outro que estava enfrentando um processo de depressão, e a gente tinha 2 ouvintes muito fiéis do podcast, que eles queriam comentar assuntos que não estavam no nosso domínio, como, por exemplo, o mercado de trabalho, porque a maioria dos integrantes, eles eram do contexto da universidade. Aí o que aconteceu? Eu trouxe essas pessoas para o podcast, que é a Thaís e o Paulo, e aí eles foram dando uma nova cara pro podcast. Então hoje, a produção do Introvertendo é o seguinte, a gente grava a maior parte dos episódios pela internet, a gente não grava mais pessoalmente, porque alguns foram embora de Goiânia também. E as pautas, né, os temas, a maioria dos temas são eu que escolho, mas eles também muitas vezes escolhem os temas. Quem escolhe o tema monta a pauta, então faz uma pesquisa básica, traz os links, a gente lê, a gente pesquisa o conteúdo, a gente pensa no que a gente vai discutir. E toda a parte de pós-produção, incluindo, por exemplo, edição de áudio, parte gráfica e redes sociais, sempre ficou mais comigo. Mas agora a gente vai entrar em parceria com uma empresa chamada Superplay Company, que vai fazer grande parte com a gente essa parte de produção e pós-produção. Então eu vou sair um pouco de cena dessa parte e ficar mais com a parte de produção de conteúdo mesmo, pensar a pauta e fazer locução. Qual o público geral que assiste o seu podcast? De uma forma geral, o nosso podcast começou com um público 100% autista, porque o nosso podcast rolava nos grupos de autismo focados em autistas. Só que no final do ano de 2018, a gente saiu na Record local daqui de Goiás. E aí o nosso podcast começou a viralizar nos grupos de mães de autistas. Então agora a gente tem um público majoritariamente feminino, numa faixa aí de uns 30 anos de idade, que é provavelmente mais mães e mulheres autistas. Então, o nosso público, ele é um pouco diferente até dos próprios podcasts brasileiros, né? Porque a maioria do público que ouve podcast são homens, mas o nosso podcast, a maioria do público é feminino. Qual seria o alcance e que tipo de feedback vocês recebem desse seu público? Os feedbacks são bem variados, assim. No início do podcast, a gente recebia muitos relatos de autistas falando que eles estavam em processo de diagnóstico e que o podcast fazia eles se identificarem ou lembrarem de histórias que eles viveram que eles nunca tinham compartilhado com ninguém. Com o tempo, foram aparecendo as mães falando que os nossos relatos ajudavam elas a entender seus filhos, as dificuldades, tanto também as habilidades. Isso foi realmente consolidando muita coisa. E aí, à medida que a gente foi participando fisicamente de eventos de autismo pelo Brasil, a gente já teve alguns estados, como, por exemplo, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Em 2020, a gente vai estar em Fortaleza, no Ceará. A gente foi recebendo feedback pessoalmente. Então, as pessoas falando assim, nossa, eu ouço muito seu podcast, eu já conheço a sua voz, e isso é meio assustador pra mim, assim, né? Conhecer alguém que eu nunca vi pessoalmente, a pessoa sabe de tudo que eu tô falando, já ouviu minha voz. Então, é algo assim, é uma surpresa muito grande. Eu soube que o Introvertendo foi premiado recentemente, né, no Expocom. Teria como falar um pouco mais a respeito dessa premiação? O Prêmio Expocom, ele é feito pela Intercom, né, que é basicamente, eu acho que um dos maiores eventos sobre comunicação do Brasil, que traz sempre especialistas, que traz gente do Brasil inteiro, né, tem as edições regionais e nacionais. O Introvertendo venceu a categoria regional de produção multimídia, aqui em Goiás, inclusive, né, que a edição desse ano foi na UFG. Da edição regional foi para nacional, que foi na Universidade Federal do Pará, em Belém. Então eu tive que viajar para Belém, nunca tinha ido para o norte do Brasil. Lá eu concorri com mais 4 trabalhos de diferentes regiões do Brasil. Tinha trabalhos muito relevantes. No nosso grupo, por exemplo, tinha uns trabalhos sobre questão negra, tinha outros trabalhos sobre música, tinha trabalhos sobre temas variados e o Introvertendo ganhou. E para mim foi assim, foi um choque, porque a viagem para Belém foi um desafio muito grande, né? Dá 2.000 quilômetros da minha cidade, um lugar que eu nunca tinha conhecido, mas foi uma experiência muito legal. Conheci, inclusive, outras pessoas dentro do espectro lá, eles têm um projeto muito legal na UFPA. Para mim, a vitória do Introvertendo mostrou a relevância do trabalho, né? Porque a gente se propôs a fazer, primeiro, um tema de nicho. A gente não quis ser o novo Jovem Nerd ou o novo Mamilos. A gente pensou num tema específico que não tinha dentro da comunidade
né, de podcast no geral, e que tem recebido feedbacks muito legais, assim, a gente tem aprendido muito com o processo e as pessoas também têm aprendido um pouco com a gente, então é muito legal. Você falou do Jovem Nerd do Mamilos, quais são as suas inspirações, suas principais inspirações para fazer o podcast? Eu ouço podcasts desde 2013 e eu ouvia de tudo, assim, desde podcasts sobre música, que são realmente o meu grande interesse. Eu era muito fã do Troco Disco, que é um podcast que surgiu em 2013, quanto podcasts de temas de história, religião, tudo assim, tudo eu ouvia. Nunca fui muito fã de podcasts de cultura nerd, por exemplo, né? Nunca foi minha vibe, então isso me permitiu aprender muita coisa de outros formatos. E aí, eu sempre quis fazer um podcast, desde 2013, só que eu não tinha gente pra fazer podcast comigo, então só consegui fazer podcast em 2018, 5 anos depois. Mas foi bom porque deu pra aprender muito nesse meio termo. Agora, na última pergunta, eu gostaria de comentar a respeito de uma frase que está na descrição também do seu podcast, que lá está escrito, abre aspas, acreditamos que sermos autistas e falarmos de nós para o mundo seja bastante relevante para que as pessoas conheçam um pouco deste universo complexo e multifacetado chamado autismo, fecha aspas. O quão relevante você considera o seu podcast no contexto atual brasileiro, em que alguns governantes, né, membros do poder executivo, enfim, estão reduzindo as minorias, tentam tirar o foco dessas pessoas? Então, é uma pergunta muito interessante, ela tem dois vieses. Primeiro, a temática do autismo, ela cresceu absurdamente na década de 2010. De 2010 para cá, você teve um avanço muito grande em termos de políticas públicas, né? Em 2012, você teve a Lei Berenice-Piana, que definiu o autismo como deficiência. Em 2015, você teve a Lei Brasileira de Inclusão. O autismo começou a se tornar um tema mais discutido na internet, nos ambientes presenciais, virou tema de cultura pop. A gente tem hoje séries e filmes que abordam autismo, como, por exemplo, a Typical, que é exibida pelo Netflix. Você tem Good Doctor, que é exibida pela ABC. Então, enfim, o autismo nunca esteve tão pop, né, de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, você realmente tem esse cenário. Inclusive, com relação ao autismo, você tem agora, em 2019, uma discussão sobre o autismo no censo, né? O atual governo federal se posicionou a princípio contra o autismo no censo, porque eles falaram que não tinha como fazer, mas o autismo como deficiência é obrigatório, né, ter perguntas sobre autismo dentro do censo. No final das contas, teve uma pressão muito grande, principalmente de pais, de ativistas. O autismo entrou no censo. Então, assim, o autismo hoje, né, dentro da questão do poder público, é uma temática controversa, porque ela é uma temática que atrai a sensibilização das pessoas. É muito difícil um governante ser contra a temática do autismo, né? Porque isso acabaria sendo um tiro no pé para ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente convive com esses conflitos, sabe? De políticos e governantes que dizem defender as causas dos autistas e de suas famílias, mas ao mesmo tempo, nos bastidores, vão aí tentar reduzir direitos. Inclusive, está tendo uma discussão agora sobre educação especial, que a gente não sabe por onde vai parar. Então, assim, de forma geral, o ativismo sobre autismo do Brasil, ele está engatinhando, mas ele está se organizando, e a gente está nesse desafio de recebemos a simpatia do poder público muito maior do que outras minorias, né? Como, por exemplo, LGBTs. Acho que os autistas dentro do contexto público eles são muito mais aceitos, mas ao mesmo tempo a gente tem realmente muitos conflitos, e o podcast vem para marcar esse território, né? De que tem autista na internet, tem autista falando, e não só pela internet, mas também a gente se propõe a estar presencialmente nos eventos e de fazer coro nessas discussões. Muito bem, gostaria de deixar mais alguma mensagem para quem está escutando a gente agora? Queria mandar um abraço para todo mundo que acompanha o Introvertendo e está ouvindo pela internet, e quem acompanha a Rádio Universitária, dizer que eu estou muito feliz aqui no Streaming. O Streaming foi um programa que eu ajudei a criar na época que eu era estudante, então é muito legal ver o projeto andando, então é só felicidade aqui. Muito obrigado. A gente também agradece, Thiago, foi um prazer realizar essa entrevista com você.